SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero mais uma vez, nesta noite, nesta segunda-feira, compartilhar a palavra poderosa do Reino de Deus. Uma palavra que é viva e eficaz, uma palavra que tem poder para transformar e regenerar uma vida. Tem poder para curar o enfermo, para libertar o cativo. Esta palavra, amados, que me alcançou através da ação do Espírito Santo, porque o Senhor nos amou primeiro. Todas as vezes que nós achamos que somos ou que podemos, Deus nos surpreende dizendo através da sua palavra, Ele nos amou primeiro. E esse amor incomparável, esse amor ágape, deu a mim e a você a oportunidade de conhecê-lo, não mais só de ouvir falar, mas de provar da sua presença, de poder ser esclarecido pelo próprio Deus através da sua palavra. Essa conversa digna e pessoal entre nós e o Senhor. Nós temos agora o livre-arbítrio, né? Nós temos a liberdade de chegar até Ele e falar com Ele. Outrora, quando os sacerdotes recebiam a palavra de Deus, só poderiam receber os sacerdotes que estavam no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo. Agora não mais os sacerdotes, agora a mim e a você esta oportunidade. E eu quero compartilhar, amados, em Efésios, capítulo 5, nós vamos falar durante essa semana duas situações distintas a qual o apóstolo Paulo ensina a igreja de Éfeso, ensina aquele povo como lidar com determinadas situações. E aqui ele declara sobre o lar cristão, um relacionamento entre marido e mulher. E amanhã, na terça-feira, nós falaremos sobre pais e filhos. Mas é interessante falar sobre esse assunto, esse tema, que por algum tempo e por agora fazendo muito tempo e agora vivendo essa situação nesses determinados dias, a falta de interpretação, de discernimento que diz respeito a alguns critérios estabelecidos por Deus através dos seus apóstolos, dos discípulos que escreveram, nós não compreendemos ou não queremos compreender. E a palavra nos revela algo tremendo e diz assim, nós vamos ler do versículo 22 ao 29. Diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, ou amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa, a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a igreja. Aleluia. Até aqui. Então aqui Paulo está ensinando à igreja de Éfeso um critério estabelecido para o marido e a mulher.
para uma unidade perfeita e um relacionamento puro e genuíno entre marido e mulher. Aqui ele estabelece um critério não só para a mulher, mas para com o homem também. Ele está relacionando aqui essa direção às mulheres sejam submissas ao seu esposo, sejam submissas porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo o mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, sim, também as mulheres sejam sujeitas ou submissas ao seu marido. Esse critério de submissão, amados, é uma incógnita para alguns, é um problema sério para algumas mulheres e um problema sério para alguns homens. Alguns homens interpretam que esse critério de submissão diz respeito a ele ser a autoridade máxima no lar, na casa, para com a mulher, para com as coisas do lar e para todas as demais coisas. E não é isso que a palavra está estabelecendo, ele está dizendo que o marido é o cabeça e que Cristo é o cabeça tanto da igreja como do casal, da família. Então ele estabelece um critério para o homem, dizendo que, olha, a mulher, a sua fiel ajudadora, ela, se for sábia, ela estabelecerá isso para a vida dela e será submissa. E a intenção ou a determinação de submissão é questão de honra. Aqui Paulo está dizendo que a mulher deveria honrar o seu marido. E o critério de honra, que é este princípio de submissão, está relacionado ao quê? Que a mulher deve respeitar o seu marido, honrar o seu marido, não expor o seu marido. Ela deve cuidar do seu marido. Este é um princípio de submissão. Você fazer por amor, ser submisso ao ponto de honrar, de defender, de proteger, de não expor. De repente, algumas mulheres entendem que o seu esposo tem alguns defeitos, como todos nós temos. Algumas coisas ele procrastina, algumas coisas ele faz errado, que ela não gosta, mas em determinado momento, num convívio social, de roda de amigas, ela expõe o seu esposo, colocando numa altura máxima os erros e defeitos do seu marido e expondo ele diante de uma sociedade, expondo ele diante de outras mulheres, a qual não era necessário. Por isso a palavra está declarando, sejam submissas aos seus esposos, aos seus maridos. E honrem eles, respeitem os seus esposos. E ele continua dizendo, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui, quando a palavra é declarada, estabelecida, ele está falando que o amor ágape, o amor sacrificial de Jesus, que amou a igreja, que somos nós, eu e você, ele não está falando sobre patrimônio, sobre templo, sobre paredes, amados, porque como Deus pode amar uma parede? Ele ama a mim e a você, que somos templos do Espírito Santo, que somos a igreja aqui na terra. Nós, eu e você, somos a igreja aqui na terra. E aí alguns que não foram ensinados ou não conhecem, mas pastor, como posso ser igreja? Igreja são paredes, é um patrimônio, é uma construção civil? Não, amados. A igreja que a palavra determina ou estabelece, sou eu e você. Jesus voltará em breve para buscar a igreja. E como vai buscar um patrimônio? Paredes, sepulcros caiados que ficarão rompidos, quebrados, não haverá mais nada, não tem vida. Uma parede não tem vida, amados. Por isso, a igreja somos eu e você. E quando a palavra estabelece que o marido deveria amar como Cristo amou a igreja, é algo profundo, algo tremendo, um amor sacrificial, um amor que deseja tanto, que quer tanto fazer para o cônjuge, fazer para a esposa, ao ponto de se doar-se, ao ponto de proteger ao extremo, para que nada e ninguém possa machucá-la, feri-la. As coisas virão neste mundo, mas a proteção, o escudo para a mulher, amados, além do Senhor, que é o nosso escudo, é o nosso refúgio, a nossa maior proteção é o Senhor. Mas o marido deve, obrigatoriamente, fazer o papel deste escudo aqui com a sua fiel ajudadora, desta proteção da sua fiel ajudadora, desta proteção de amá-la ao ponto de proteger a sua integridade física, emocional
e todas as demais coisas pela qual ela pode passar. Então esse relacionamento fala que eu devo amá-la ao ponto de caminhar com a minha mulher, com a minha esposa, nas ruas, nas praças, seja na igreja, nos comércios da cidade, e mostrar para todo mundo: esta é minha esposa, esta é minha fiel ajudadora, esta é quem eu amo, esta é quem eu protejo, essa é quem eu respeito. E da mesma forma a mulher estar com o seu esposo, esse é o homem a qual eu sou submissa, o homem a qual eu honro, a qual eu não exponho, o homem a qual eu digo que é o pai dos meus filhos, o meu amor, o meu marido. Assim a palavra deseja que um relacionamento conjugal puro e perfeito seja estabelecido, amados. De repente você pensa: mas não existe isso, pastor. Não existe, porque hoje é necessário uma briga, uma discórdia para que haja uma pitada de tempero no relacionamento. Não, amados, não é necessário isso. A pitada de tempero é que quando o marido honra a sua esposa, quando a esposa honra seu marido, quando os dois estão bem, ao ponto de brincar em casa, ao ponto de correr juntos, ao ponto de se abraçar, ao ponto de se amar, ao ponto de fazer tantas coisas juntos, porque ele estabeleceu isso. Por isso ele falou: ao ponto de que como eu amei a igreja, ame a sua esposa. E este ponto é sacrificial, é um amor que responde a algo tão intenso, tão grande, que dá a mim e a você a oportunidade de discernir que, se preciso for, eu vou me ferir no lugar da minha esposa. Se possível for, eu estarei à frente das grandes e maiores batalhas dela, para que eu passe primeiro, para que depois seja reduzido, seja menos intenso isso para ela. Por isso, amados, a palavra de Deus nos mostra para que nos santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra de Deus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Que coisa tremenda. Como pode esta ênfase, esta harmonia de palavras nos mostrar de forma tão grande e poderosa que é insuportável resisti-la. Não é possível resisti-la. Por quê? Porque essa verdade absoluta e profunda diz que quando eu vou ferir ou eu machuco a minha esposa, como poderia? Porque estou ferindo a minha própria carne. E se esse amor prevalece na vida do casal, amados, eu não mais agrido a minha esposa com palavras, eu não mais agrido fisicamente, eu não mais desabono a sua conduta ou exponho a minha esposa com os seus possíveis problemas, os seus possíveis defeitos, os seus possíveis quilos a mais, os seus possíveis quilos a menos, os seus possíveis desejo por comer doces e desejo por fazer coisas que não me agrada. Não, eu não vou expor. Eu vou contar com ela, compartilhar com ela, expor a ela o que nós poderíamos acertar, alinhar. E um relacionamento aberto, puro, e que eleva o Senhor como o cabeça da igreja e o cabeça da família, diz respeito à proteção e fidelidade, diz respeito ao amor sacrificial, amor ágape. Porque, amados, quando nós namoramos ou noivamos, nós fazemos coisas tremendas para nossa noiva, futura esposa, fazemos coisas que no decorrer do tempo ou dos anos não fazemos mais. Não damos uma flor, não abraçamos, não brincamos, não pegamos no colo, não jogamos para cima, não fazemos loucuras de amor como fazíamos no passado, que nem sabíamos o que era amor. Era um desejo, era uma harmonia de fatores que elevava o meu sentimento, que elevava as minhas emoções para que fizéssemos coisas legais, coisas muito intensas, parecendo que era o amor. A partir dos anos que estão se passando e de que quando nós
que outrora tínhamos os cabelos diferentes, o corpo, a pele diferente, e começa a passar do tempo, a pele fica diferente, o corpo, o cabelo fica diferente, a face fica diferente, o corpo se modifica através dos anos, se uma pessoa não se expõe ou não faz uma ginástica, não cuida do corpo, da mente. Então tudo isso é relevante, sim, mas maior do que tudo isso é entender que o princípio da palavra de Deus diz que eu devo amá-la, que eu devo protegê-la, e o princípio da palavra de Deus diz que ela deve ser submissa a nós, ao esposo, como um princípio de honra, não como um princípio de ser a segunda, de ser a pessoa ou a mulher que está em casa que sempre vai ser a segunda parte, nunca vai estar. Não, a mulher não é a segunda parte, a mulher é junto com o esposo, os dois juntos, não na retaguarda, não atrás e nem na frente, porque algumas mulheres, por não entenderem o princípio da submissão, de honra ao marido, elas querem caminhar na frente, elas querem fazer o papel do sacerdote, do esposo, quando não deveriam. E alguns maridos querem fazer o papel da esposa, quando não deveria. O sacerdote, aquele que é o mantenedor da sua casa, o que vai proteger a sua casa, tem que fazer o papel de homem. E a mulher, fazer o papel da mulher. Esse é o critério que a palavra simples e poderosa de Deus nos ensina, nos revela e diz que é possível acontecer, é capaz de que aconteça se eu e você nos debruçarmos na palavra de Deus, entendê-la, discerni-la e exercê-la, porque se eu entender e não exercê-la, não tem fundamento. Que eu e você possamos amar as nossas esposas, como a palavra de Deus diz. Que você, mulher, possa respeitar, honrar o seu esposo, como a palavra de Deus declara no princípio da submissão. Honra o seu esposo, seja submissa a ele, seja compreendida essa palavra como um princípio de honra, de fidelidade, de não expô-lo, de protegê-lo, a integridade do seu esposo no lar e fora do lar. Que você, casal, homem e mulher, seja tocado pela poderosa palavra de Deus e comecem agora a compartilhar, a viver essa essência do Evangelho que diz respeito ao amor ágape, o amor sacrificial que Deus tem para conosco. Que a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo em todo o tempo. Amém, Jesus. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.